Porque todo tempo, quando eu entrava para o meu quarto de guerra, que era ali meu banheiro, que eu dobrava o meu joelho, era o que o Senhor dizia comigo. Não desiste. Né? Eu me lembro que tinha momento que eu queria chorar, eu enrolava uma toalha, eu mordia nela, para que ele não escutasse o meu soluço. Né? E ali eu tomava um banho, lavava os meus rostos, soltava os meus cabelos e saía, sentava com ele na mesa, como se nada acontecia, ainda que eu estava destruída por dentro. Mas eu sempre confiei que meu Senhor ia mudar a estrutura desse homem. Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o canal Supera Mulheres com Simone Bem-vindo. Quero dizer que é um prazer em estar aqui com vocês. Quero, nesse momento, estar agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido de aqui estarmos, iniciando mais esse momento Supera Mulheres com vocês. Nesse momento, eu gostaria de falar para vocês que existem momentos de dificuldades, existem momentos de desafios. E é desses momentos que nós vamos tratar nesse episódio de hoje. Está aqui conosco a pastora Alessandra, que logo mais vai estar falando um pouco da história dela. Nós vamos buscar entender, em observar a história da pastora, e você pode se identificar com o que ela vai trazer. Esse momento Supera Mulheres não é apenas para mulheres. Você, homem também, pode estar participando, pode estar ligado no canal, porque acredito que é momento de multiplicações, multiplicação de conhecimento, conhecimento espiritual, conhecimento secular, conhecimentos em várias áreas. Então, você é bem-vindo. Saiba que esse momento é preparado por Deus. Não é por mim, Simone, e nem pela pastora Alessandra. Porque quando Deus põe a gente para realizar, para fazer alguma coisa, é Ele quem coloca, é Ele quem ordena. Então a gente está aqui, em nome de Jesus, para trazer momento de histórias inspiradoras, momentos que irão te ajudar, te auxiliar na tua caminhada na vida, na tua jornada. Queremos também te falar que é momento de superar. Cada momento que esteja passando na sua vida, saiba que há possibilidades de superação. E como tenho falado, a pastora Alessandra, aqui de Goiânia, vai estar trazendo a sua história, uma parte da sua história, porque é muitas coisas, né, pastora? Então ela vai estar trazendo um pouco e convidamos você para ficar atento. Desde já a gente já convida para curtir, comentar, compartilhar, porque esse vídeo pode chegar a muitas pessoas que precisam ouvir palavras que irão sair deste canal nesta hora. Pastora, eu quero dizer que é um prazer recebê-la. Viu? A gente já se conhece há algum tempo, conheço um pouco da história da pastora e achamos de suma importância essa história ir ao Brasil e ao mundo. Acreditamos nós. Com a ajuda de vocês, povo do Brasil e do mundo, podem ajudar essa história a chegar em muitos lares, em muitas vidas que precisam receber palavras de motivação, de fé, de incentivo. Pastora, fique à vontade, o momento agora é seu, viu? Quero primeiramente expressar minha gratidão a Deus, né, por esta oportunidade, missionária Simone. Te agradecer, né, por essa oportunidade a qual o Senhor tocou no seu coração, este projeto lindo que vai alcançar muitas, né, como você disse, não somente mulheres, né, e não podemos também esquecer que sempre por detrás, né, de uma grande mulher também tem um grande homem, e assim sucessivamente, né.
E quero dar um olá a todos, né, que estão aí nos assistindo, pedir que nos ajude a alcançar mais vidas através desse projeto, né? E para mim é uma honra muito grande estar aqui. Tenho muitas experiências ao qual, assim, o Senhor nos concede a oportunidade de estar falando. E hoje eu quero estar abordando um assunto, missionária Simone, a qual muitas mulheres têm vivido, né? Muitas mulheres, inclusive nós que participamos da obra do Senhor, fazemos a obra, ajudamos as vidas e temos compartilhado com muitas mulheres que têm vivido uma vida num lar que vive os dois momentos, né? Que é um lar que é cristão e ao mesmo tempo tem uma outra parte que não é. Eu vivi isso na minha casa, né? Eu era cristão, sou cristão, e o meu esposo não era. Então, há momentos, há obstáculos, há momentos assim muito difíceis, a qual nós, às vezes, até achamos que não vamos dar conta de superar. Mas eu passei, né, pela graça do Senhor, o Senhor, Ele me deu muita sabedoria, e hoje o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar um pouco da sabedoria a qual Ele me entregou dentro do meu lar, para com as minhas amigas, minhas irmãs em Cristo Jesus, né? E um dos obstáculos, assim, que eu tenho observado em muitas que vêm pedir ajuda, é a maneira de conduzir o lar, né? Porque quando somos cristãos, é de praxe nós querer que a nossa casa, né, seja tudo conforme comando a palavra. Mas se você vive numa casa a qual tem dois cenários, você vai ter que ter a sabedoria de administrar dentro dos dois cenários. Então, eu vivia numa casa a qual eu conhecia Jesus, mas o meu esposo vivia, né, numa casa a qual ele não era cristão. Mas isso nunca foi um empecilho para mim ter um lar alicerçado. Porque junto com a sabedoria, ela tem que vir o respeito. Sem respeito, não tem lar, né? E uma das coisas a qual me ajudou, né, o que eu quero compartilhar, foi o amor. Sempre quando aquilo às vezes me incomodava, um gesto, né, algo do mundo a qual ele trazia, né, que nós cristãos temos muito disso, né, e eu às vezes ia me exaltar, eu ia me entristecer com aquilo, eu falava comigo mesmo, primeiro eu preciso aprender a amar ele desta forma, né, para que depois eu consiga levar o amor de Jesus até ele, porque Jesus nos ensina a amar, né? E foi um dos alicerces a qual o meu lar se manteve em pé. Eu convivi há quase 17 anos dentro de um lar a qual eu fazia a obra, né? E o meu esposo não. Sei que muitas mulheres passam por momentos até mais dificultosos do que eu passei, porque os esposos às vezes não apoiam. Ele me apoiava, né? Não interferia naquilo que tinha para mim fazer dentro da obra do Senhor. Então, pastora, quando a senhora fala de sabedoria, tudo isso aí que a senhora vem contando faz parte daquilo que Deus nos entregou, já nos entregou, que foi a sabedoria, né? Então, pelo que a gente observa no que a senhora fala, a senhora pôs a sabedoria em prática. Isso. Porque eu tinha dois caminhos, né, missionária Simone? De viver uma vida frustrada, um casamento a qual os meus filhos fossem crescer num lar que havia brigas todos os dias, ou eu aprender a respeitar a opinião do meu esposo, né? Então, eu lembro que eu orava e eu dobrava o meu joelho e eu falava, Senhor, eu vou usar os meus 50% da minha casa conforme as tuas escrituras, mas eu também vou respeitar o outro 50% dele. Então, aquilo assim, eu nunca fui aquela pessoa de ficar auto-santificando tudo, porque é uma das coisas que irrita a pessoa quando ela não tem essa mesma visão que nós temos, né? Então, às vezes, a gente tem Jesus, mas a gente quer fazer Jesus entrar dentro das pessoas à força, né? Nós queremos forçar
É como se nós está querendo rombar a porta do coração da pessoa e dizer, não, você não pode viver assim, não é assim. E eu entendi dentro dessa sabedoria que eu não ganharia ele para Jesus rombando aquela porta do coração dele. Então eu respeitava, né, acompanhava ele, nunca deixei de acompanhar, sempre acompanhei em tudo. É uma das coisas que muitos lares, né, muitos esposos principalmente reclamam, porque a esposa não é cristã, porque o esposo não é cristão, a esposa não quer acompanhar, né, porque acha que às vezes é sujo demais, é obscuro demais, né, mas a própria Bíblia ela nos ensina que nós temos que acompanhar o nosso esposo. O nosso esposo ele é o cabeça da casa, né, nós somos a coluna, né, então não tem como ambos viver sem, tanto a coluna quanto a cabeça, um precisa do outro, né, missionária? E então foi uma das coisas a qual eu aprendi a conduzir. Então a pastora está querendo dizer que independente do casal viver na mesma fé, é necessário o respeito, né? A compreensão. Tem que ter. O amor acima de tudo. Porque sem esse respeito e sem esse amor, se torna um lar insustentável. Um lar onde não tem um alicerce, onde não tem paz. Porque a minha visão de lar, missionária, é aquela visão de paz. Né? Eu acho que a nossa casa ela tem que ser um lugar, o único lugar no mundo a qual nós temos paz é dentro do nosso lar. Não importa a maneira que esteja a casa, se ela tem conforto, se ela não tem, né? A classe social, não importa qual seja. Mas dentro do nosso lar é um momento que nós temos que ter paz. Então, eu como mulher de Deus, eu olhava sempre para o meu esposo e dizia, Senhor, se eu não levar essa paz, como eu vou ganhar ele para Jesus? Como eu vou pregar, como eu vou falar de um Jesus a qual eu não vivo dentro da minha casa? Como eu vou ter um ministério se eu não tiver dentro da minha casa uma vida conjugal reta diante de Deus? Né? Porque Jesus, ele respeita, Jesus, ele é educado. Então, por que nós queremos atropelar as coisas, queremos rombar? Não, não é assim. Então, você ganha muito mais as vidas para Jesus, mostrando para elas que acima da crença dela, acima daquilo que ela acredita, há um amor maior. Né? Porque esse amor, missionária, ele é capaz de abranger toda a área da pessoa. Né? E eu me lembro que no início da minha fé, ali junto com meu esposo, assim quando eu comecei a fazer a obra, e às vezes chegava no final de semana ele me convidava para ir para o bar. Esse amor pode trazer a transformação. Isso. E ele dizia assim, a gente arruma, porque hoje a gente vai chegar e nós vamos comer alguma coisa no bar. E eu lembro que no início aquilo eu ficava chocada e dizia, mas eu sou uma cristã, como que eu vou sentar com ele no bar, ele vai beber a cerveja dele, e eu sou mulher de Deus. Mas quando Jesus me deu essa visão, que dentro dessa sabedoria, dentro desse contexto do amor, do respeito, eu ganharia ele, eu comecei a dizer a ele, não, tudo bem, a gente vai. E ali nós íamos, sentávamos ali, né, num lugar, logicamente, de respeito, mais familiar. Ele tomava a sua cerveja, eu ali com os meus filhos, né, comia ali os petiscos, tomava o nosso refrigerante, e íamos embora, e ali o nosso casamento ia se afirmando num lar de respeito. E também a pastora ia, né, pastora, porque a pastora tinha estrutura espiritual para estar com ele. Estar nesse local. E quando eu comecei a orar, entrava para o meu quarto ali, quando chegava, e dobrava meu joelho e dizia, Senhor, o Senhor sabe do meu coração. Né? Porque nós não podemos esquecer isso, missionária, que o Senhor, ele está todo o tempo, ele conhece o nosso coração. E o Senhor sabe muito bem a minha maneira, como eu fico constrangida naquele lugar. Mas eu estou indo porque eu sou submissa ao meu esposo. Né? E a tua palavra me ensina que eu tenho que ser assim. E quando assim, eu menos esperava, um dia a gente fomos num lugar e chegamos ali, né? Eu agia normalmente com ele, expressava carinho, expressava que estava até confortável, ainda que eu não estivesse naquele lugar. Quando eu olhei para ele, ele simplesmente, as lágrimas estavam descendo no rosto dele. E eu perguntei para ele o que foi, o que aconteceu. Ele simplesmente olhou para mim e disse assim,
A partir de hoje eu não vou mais te obrigar a vir para esse tipo de lugar. Isso aqui não é o seu lugar. Seu lugar não é aqui, você é uma mulher de Deus. Então foi algo que não foi eu que forcei, foi o próprio Jesus que tocou no coração dele ali e mostrou para ele que aquele lugar realmente não era o meu lugar. Então, a partir daquele dia, isso eu não vivi mais dentro da minha casa. Então, é a partir daquele dia que cessou bar na vida dele. Então, ele tomava a cerveja dele, ele buscava, mas é uma coisa que eu quero até dizer aí para as nossas mulheres. Por favor, mulheres, não santifique a sua geladeira, não santifique os seus móveis, viu? Santifique a sua vida. Então, eu lembro que ele dizia assim, então eu posso trazer minha cerveja? Traga. Né? E ele punha ali a sua cerveja dentro ali, do congelador ali. Eu preparava ali o petisco que ele gostava e nós sentávamos e vivia uma vida familiar. Mas o meu joelho, ele sempre esteve dobrado, missionária. Porque é uma coisa que nós temos que entender, né? Eu tenho muitos homens, irmãos em Cristo, né? Que vive uma conduta com a esposa cristã e vive uma vida que ele diz assim, como que eu quero o Jesus dela? Se é só briga, é só luta. Por quê? Porque automaticamente as esposas, ela acha que tem que santificar a geladeira. Não, você tem que ser santificada, você tem que ser a diferença. A própria palavra fala que a mulher santifica o seu esposo. O seu esposo. E essa sabedoria que nós temos que trazer. E hoje, né, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que eu passei, e hoje eu posso ajudar muitas, e ajudo muitas nessa área. Para mim é gratificante, eu falo assim, falo para elas, que mesmo passado por muitas lutas, por muitas coisas, se precisasse eu passaria tudo de novo, porque quando Jesus transforma, Ele transforma algo de uma maneira tão linda, tão assim, que você olha e fala assim, meu Deus, se fosse necessário eu passaria de novo. Porque é algo muito gratificante hoje. Hoje eu vivo num lar, né? Eu tenho o meu ministério. Levantei a Igreja Pentecostal Vale de Bênção, ainda com meu esposo no mundo, a qual eu conduzi esta obra durante há quase 10 anos sem ele, né? Ele no mundo. No início foi muito difícil. Tive muito preconceito por o fato de eu ser mulher, né? E estar sozinha, né? Na frente de uma obra. São coisas que muitos acham que não tem, mas tem, missionária. Passei por muitos preconceitos, né? Muitos preconceitos mesmo assim, de chegar e dizer, olha, não tem como essa igreja crescer, você sozinha, você é uma mulher. Mas eu sempre tive a certeza de Deus. Que é uma das coisas que eu falo sempre para as mulheres, é uma coisa que nós mulheres temos que ter na nossa vida. A pastora não desistiu dele, né? Passou Nunca. Anos. Nunca desisti. A pastora fundou esse ministério, mesmo sem ele servir a Deus. A pastora sabia que tinha um chamado do Senhor para realizar essa obra, que a gente vê essa obra sendo realizada realmente é algo mesmo de Deus. Verdade. E com sabedoria, como a pastora falou anteriormente, a gente vê que você teve estrutura, até o ponto dele dizer, eu posso. Teve momento que a senhora ia até o bar com ele, mas estruturada na palavra, sabendo que estava de alguma forma fazendo uma grande obra na vida dele. E que depois ele já dizia que não ia mais para o bar. E de repente tudo mudou. Ele vai e diz se pode levar a cerveja para casa. Às vezes as pessoas que nos assistem nesse momento podem até dizer assim, uai, mas como a pastora manda levar a cerveja? Manda não, aceita que seu esposo leve essa cerveja para casa? Ela sendo uma pastora. O que eu observo é que a pastora era e é estruturada. Tem estrutura espiritual e sabia de que ali havia uma grande obra sendo realizada. E que apesar dele levar essa cerveja para casa, a pastora continuava numa grande obra em prol da vida dele, em prol da libertação dele. Não é verdade, pastor? Isso. E uma das coisas que
serviu muito para me alicerçar é o Evangelho de Cristo. Eu me apegava muito da maneira que Jesus conduziu a obra dele quando ele esteve aqui. Né? E quando você vê esses evangelhos, você vê que Cristo, ele nunca, né, fez acepção de ninguém, de pessoas. Cristo estava onde estavam ali os pecadores, o caído, que estava na beira da estrada. Mas nós, muitas vezes, missionária, não queremos aceitar isso. Às vezes nós auto nos santifica de uma tal forma que nós deixamos de viver o Evangelho de Cristo. Porque nós achamos que somos santificada demais para sentar com alguém que bebe uma cerveja, né? Ou para aceitar alguém chegar na nossa casa com uma cerveja. Então eu costumo sempre dizer, e até hoje eu uso muito isso, eu sempre uso assim, olha, a situação não define o que eu sou. Então, pastora, pelo que a gente observa, é necessário cada um de nós desconstruir certas crenças, desconstruir alguns pensamentos para construirmos novamente ou reconstruir, não é verdade? Isso. É verdade. E uma das coisas que muitos maridos que passam por isso, porque a gente tem, eu sempre olhava para o meu esposo de uma forma assim, missionária. Se você vai numa cadeia visitar um bandido ali, fazer uma obra, uma pessoa que está ali dentro, e quando você consegue alcançar o coração dele de alguma forma, nenhum deles está naquela vida porque eles querem. Ninguém gosta de ter uma vida afundada no álcool, né, afundada nas drogas. Ninguém quer essa vida, porque a pessoa, o próprio alcoólatra, ele sabe que quando ele é alcoólatra, de alguma forma ele perde o respeito dentro da sociedade, né? Então, quando eu olhava para o meu esposo, eu olhava ele dessa forma, eu dizia, Senhor, ele não está nessa vida porque ele quer, né? Como eu olhava para ele e dizia, Senhor, ele não tem força, mas eu vou guerrear por ele. Eu costumo até sempre dizer para ele, né? E até hoje eu falo isso para ele. Eu falo que eu sou o João Batista na vida dele, né? Eu disse, Senhor, eu vou abrir esse caminho para que ele possa passar. Para que ele possa, né, estar na mesma visão que eu um dia. Né? Então, assim, eu lutei muito, eu guerrei muito. Era muita oração, era muito jejum, era muitas campanhas, mas não naquilo. E uma coisa assim que eu gosto sempre de abordar e dizer, a gente não pode levar Jesus para trazer fúria ao coração de ninguém, porque muitas esposas às vezes convivem com o esposo que não serve Jesus como nós, e ela quer vencer ele pelo cansaço, ou seja, um dia de folga, ela coloca hino da hora que acorda até a hora que vai dormir, como se aquilo ali fosse libertar. Não, o que vai libertar os nossos esposos, missionária, é a nossa conduta, é a nossa maneira de ser. Porque do que adianta eu colocar um hino, eu pregar, eu falar, né? Mas quando eu chego dentro da minha casa, eu não respeito o meu esposo. Eu não respeito o espaço dele dentro familiar, né? Então, isso de nada adianta. A gente vê que é necessário começar uma mudança em nós. E uma mudança do interior para o exterior. Isso. Né? E que através da nossa mudança, o outro, a outra pessoa, possa ser alcançado também por Jesus. Pastora, e hoje? Como está a sua vida com seu esposo? Pode nos falar um pouco? Posso. Como eu disse, né? Levantei esse ministério, fui o João Batista na vida dele. Mas uma palavra profética eu sempre lancei na vida dele, né? Que eu sempre dizia para ele, você é o meu pastor, né? Ainda que naquele tempo, quando eu dizia isso para ele, ele dizia, não, eu nunca vou ser o seu pastor, você nunca vai me ver em cima de um púlpito pregando a palavra, você nunca vai me ver, né? E eu sempre dizia para ele, não, você é o meu pastor. Né? E tanto que eu conduzi esse ministério, fiquei à frente só, né? Comecei uma igreja com 30 membros, né? E ali eu levantei
obreiros, né? Levantei missionário, presbítero, foi quando foi ficando mais maneiro, porque no início do Vale de Bênção, era muito humilde e não tinha aparelhagem de som, não tinha cadeira, né? Eu comecei assim mesmo, só com o meu esforço, né? E ali eu lembro que, às vezes, quando eu estou na igreja, que eu vejo ali, que eu tenho obreiros, que eu tenho tudo, eu às vezes até me emociono, eu falo, Senhor, como o Senhor é grande, né? Porque naquele tempo atrás, eu pregava, eu dirigia o culto, né? Eu louvava, né? E orava pelas pessoas, então eu não tinha aqueles. E eu comecei essa obra que o Senhor colocou no meu coração assim. Mas eu sempre tive, missionária, a certeza de que o meu esposo, ele estaria do meu lado. Tanto é assim que tive muitas oportunidades, né, de coligar, né, de pastores que vinham, de outras igrejas que vinham, né, para que a gente fizesse ali, coligasse a obra. Mas eu sempre dizia, eu não posso, porque eu já tenho meu pastor, né? E alguns até diziam assim, mas seu esposo não é desviado, né? E eu gosto sempre assim de dizer que eu não gosto muito desta palavra desviado, porque eu acho que é uma palavra muito forte, né? E eu sempre dizia assim, sim, ele é desviado do caminho do inferno, né? E sempre dizia, não, mas a cadeira dele está reservada para ele. E eu nunca pus, né? Então foi quase 17 anos, mais ou menos, de busca pela alma do meu esposo, pela vida dele. E hoje eu me encontro, né, com uma igreja estruturada, graças a Deus, né? Estamos mais ou menos 90 membros, né, quando eu falo congregados, né? E o meu esposo hoje é um grande homem de Deus, né? Faz a obra lado a lado comigo. Passamos por muitas coisas, fomos lapidados de várias formas, porque às vezes nós pedimos assim, Jesus, muda minha casa, né? Muda minha história, muda... Só porque nós esquecemos que para Jesus mudar algo, tem que tirar algo do lugar, missionário. Então não tem como Jesus transformar a minha vida, né, sem Ele primeiro tirar algo, né? Então nós fomos, isso vai ficar para um outro dia, né? Eu vou estar trazendo novamente, assim, eu creio que vou ter uma oportunidade, né? Mas, e Deus foi mexendo, foi fazendo, e hoje, né, ele já vai fazer 7 anos que está lado a lado comigo, né? Inclusive, é o pastor presidente desta igreja, porque eu nunca coloquei ninguém na cadeira dele, e eu sempre tive... Quando o Senhor mandou que eu abrisse o Vale de Bênção, eu fiz uma prova com o Senhor, né? Porque a casa era muito pequena, eu não tinha nem mesmo assim um lugar a qual eu poderia, às vezes, orar quando ele estava dentro de casa. Então, né, vamos dizer assim, que o meu quarto de guerra, quando ele estava dentro de casa, era o meu banheiro, né? Então ali eu entrei dentro de um banheiro, eu entrava dentro do meu banheiro às vezes, dobrava o meu joelho ali no chão do banheiro, porque eu não queria, às vezes, ele ouvindo ali as músicas do mundo dele, tomando a cerveja dele, eu ali orava dentro daquele banheiro. E eu lembro que uma tarde eu estava muito cansada com aquele cenário, né? E o Senhor falando comigo de ministério, que era abrir um ministério, eu estava amedrontada. Eu dizia, Senhor, como eu vou abrir um ministério com meu esposo, que ainda não está lado a lado comigo, eu não vou dar conta sozinho. Porque nós pensamos, missionária, que a força vai vir de nós. Mas quando você pega o que Deus tem, você vê que a força vem de Deus. Mas hoje, pastora, graças a Deus, a gente o conhece, graças a Deus, é um homem de Deus, é uma bênção. Pastora, com tudo que a pastora nos trouxe no Momento Supera Mulheres, qual a mensagem que a pastora tem para deixar para quem nos assiste? Mulheres, homens, para qualquer pessoa que está passando por uma determinada situação, por uma determinada dificuldade, em qualquer que seja a área, o que a pastora tem a nos deixar? O que eu tenho que deixar é uma palavra: não desista. Qual é a mesma palavra? Não desista. Nunca desista da sua casa, nunca desista do seu esposo, nunca desista da sua esposa. Lute.
Porque nós somos os soldados, mas nós temos um general de guerra, que é Jesus Cristo. E esse general, ele não perde guerra. Então, eu tive muitas opiniões na minha vida naquela época, que dizia que era para mim desistir, né? Inclusive, às vezes, assim, até mesmo os familiares diziam, nossa, pau que nasce torto, né? Morre torto. Mas eu nunca visualizei isso. Porque eu sempre tive a fé, missionária, de que Jesus, ele ia realizar a obra perfeita dentro da minha casa. Né? Então, o que eu passo para essas mulheres, não se espelha em homem, mas começa a se afirmar no próprio Cristo. Porque se nós começar a olhar para os homens, nós podemos falhar. Mas quando nós começamos a olhar para Cristo, nós vemos que Jesus, ele não desistiu de nós, e ele não está sempre todo o tempo com nós. E Jesus nos ensina que devemos lutar, que devemos amar. Né? Eu até dizia que chegou uma época do meu casamento que não tinha briga, que não tinha nada, e ele bebia muito, ele começou a beber todos os dias. Um dia ele chegou e sentou e disse assim comigo, assim, olha, eu preciso conversar com você. Eu disse, ok, vamos conversar. Ele disse, eu quero saber se você não me ama. Eu disse, uai, mas por que você está falando isso? Uai, porque eu saio, eu chego, eu estou bebendo todos os dias e você não fala nada. Eu disse, não, é o contrário. Agora que eu te amo verdadeiramente. Porque esse amor, meu marido, que eu te amo, é aquele amor que eu te amo com seus defeitos. Então, isso é o amor de Cristo. Né? Então, às vezes, a gente temos que deixar as opiniões de lado e começar a ouvir Jesus. Porque todo tempo, quando eu entrava para o meu quarto de guerra, que era ali meu banheiro, que eu dobrava o meu joelho, era o que o Senhor dizia comigo. Não desiste. Né? Eu me lembro que tinha momento que eu queria chorar, eu enrolava uma toalha, eu mordia nela, para que ele não escutasse o meu soluço. Né? E ali eu tomava um banho, lavava os meus rostos, soltava os meus cabelos e saía, sentava com ele na mesa, como se nada acontecia, ainda que eu estava destruída por dentro. Mas eu sempre confiei que meu Senhor ia mudar a estrutura desse homem. Né? Eu olhava para ele, às vezes, quando ele dormia ali do meu lado, eu o levantava nas madrugadas, eu orava, estendia minhas mãos, ele dormindo, e eu profetizava, eu dizia, Senhor, está dormindo o meu pastor, ele é o meu pastor. Né? E disse com o Senhor, eu fiz falei com o Senhor, Senhor, essa obra, eu vou abrir, eu vou ser o João Batista da vida dele, mas o presidente deste lugar será o meu esposo. Então, né? Pastora, a palavra é não desista. Então vamos falar para as pessoas que nos assistem agora? Não desista. Não desistam. Mais uma vez, pastora? Não desista. Não desista. Lute com Jesus, que a vitória é garantida. O Supera Mulheres, pastora, quer te agradecer por estar presente aqui conosco nesse dia, tá? Nessa terça-feira. E queremos dizer que foi um prazer imenso, porque sabemos que esse testemunho, essa parte de sua história, porque existe muita coisa aí para ser contada ainda, a gente sabe, serviu de uma forma tão gloriosa, tão valorosa para muitas vidas, e creio eu que muitas pessoas serão alcançadas. Amém. Por Amém, esse querido. testemunho. Muitas pessoas irão multiplicar em suas vidas sabedoria, discernimento, conhecimento, transformações. É verdade. Amém? Amém. A fé será multiplicada de muitas pessoas. Assim nós cremos. Nós queremos agradecer a Deus, o Criador, por mais esse momento do Supera Mulheres. Até lá, terça-feira que vem, em nome de Jesus.